Olá, hoje é sexta-feira, 17 de abril. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela TV Câmara de Rio Preto, canal 4 da NET e também canal 28.2 em sinal digital. Nós fazemos essa ação conjunta entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Comunicação com o objetivo de atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de combate, prevenção ao coronavírus. Quem traz os dados atualizados agora é o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para que a população fique consciente do que está acontecendo em São José do Rio Preto e quais serão nossos projetos futuros. Próximo, por favor. Bom, dos casos notificados, nós tivemos 118 casos de ontem para hoje. Então, nós temos confirmados hoje 66 casos. Temos descartados 812, em investigação 126, e aquela síndrome gripal que ocorre na população como um todo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse número aí, síndrome gripal, porque nós vamos falar dele mais para frente. 1.118 casos, sendo que no total nós temos 2.122 duas notificações. Próximo. Bom, dos casos notificados com síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles pacientes que apresentam um agravamento de doenças respiratórias, nós temos hoje 227. Destes, durante o período todo nós tivemos 227. Desses, 43 estão internados até o dia 16/4. Daqueles mesmos 227 que nós colocamos, apenas 27 são Covids confirmados. Desses 27, 2 permanecem em enfermarias internados e 5 permanecem em UTIs. Os óbitos, nós, infelizmente, tivemos 2 óbitos de ontem para hoje. Nós estávamos com 3 óbitos, hoje nós estamos com 5 óbitos. Nós tivemos 2 óbitos nas últimas 24 horas. Esses óbitos, no total, nós já notificamos 28 óbitos. Só que nós descartamos 19 desses 28 para Covid e temos 5 confirmados Covid. Quanto ao óbito, o último óbito que ocorreu ontem à noite foi um homem de 56 anos com sintomas em 28/3. Internou no dia 5/4 e o resultado para Covid foi positivo em 6/4. Apresentou piora do quadro, do óbito, e foi com parada respiratória dia 16. É importante que vocês entendam isso. Muita gente vai se perguntar, não, teve a abertura, agora está começando a ter mais óbitos. Não é isso. Esses óbitos já estavam internados previamente em evolução ruim. E ontem ocorreram 2. Então, não foi a abertura que ocorreu, a abertura que eu digo, a flexibilização que ocorreu 2 dias atrás, que tem a ver com esses óbitos. Próximo, por favor. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui é explicar para vocês, porque existe aí algumas pessoas dizendo que o comitê gestor foi pressionado por entidades, pela população, para ter uma abertura. Eu, desde o começo, afirmei aqui, o nosso ponto desse comitê é científico, é técnico, tá? Então, para mostrar por que nós fizemos a flexibilização, eu vou tentar, em alguns slides, mostrar para vocês. Nós temos um sistema de saúde instalado em São José do Rio Preto com uma capacidade de atendimento à população, seja ela em consultórios,
em internação em quarto simples ou em UTI. Então, essa capacidade, ela é quase que fixa. Nós conseguimos aumentar vários leitos nesse período e depois eu explico como. Mas nós tivemos um aumento dessa capacidade e hoje nós estamos com uma capacidade instalada, credenciada pelo Ministério da Saúde. Próximo. Pessoal, vamos pegar aqui uma curva de como seria e como foi em vários locais aonde não ocorreu o distanciamento e o isolamento domiciliar. O que acontece com essa curva? Você tem o primeiro caso, aqui nós temos o número de casos e aqui nós temos o tempo decorrido. O que acontece? Quando você não tem esse isolamento, esse distanciamento, a curva cresce rapidamente. Ela vai chegar nesse ponto que vai ultrapassar a capacidade que o município tem em disponibilizar tratamento para essas pessoas. Ou seja, daqui para cima, essas pessoas ficarão sem tratamento. Seja elas, não tem leito hospitalar, não tem UTI, a capacidade de atendimento das unidades são ultrapassadas. Então, essas pessoas que ultrapassarem daqui para cima ficam sem tratamento. É claro que eu vou ter uma mortalidade maior, porque essas pessoas não terão oportunidade ou acesso à saúde. Obviamente, quando eu tenho muitos casos, muitos estão ficando imunes, a curva começa a cair e depois vai se mantendo. O próximo. Essa é a curva que nós colocamos anteriormente. Qual que é a curva ideal? A curva ideal é aquela que você tem um isolamento importante e nós estamos nesse momento, neste ponto aqui. Ou seja, nós temos um isolamento, preparamos o sistema de saúde, aumentamos os leitos de UTI, aumentamos os leitos de internação e agora começa a ter uma liberação gradual, sempre monitorando o número de casos. Por quê? Porque nós não queremos ultrapassar o nosso limite de tratamento. Então, essa curva ela é mais lenta, porém, nós não temos nada que ultrapasse o sistema de tratamento, o sistema de saúde, o que tem instalado hoje. Isso é fundamental que vocês entendam. Esse período foi para que nós nos preparássemos. Agora a curva há uma tendência a crescimento. Portanto, se tiverem mais casos publicados, contaminados nos próximos dias, não estranhe. Por quê? Porque isso é para que essa curva caminhe. O próximo, por favor. Olha bem, isso é fundamental vocês entenderem. Então, nós estamos nesse ponto da curva. Se nós não abrirmos agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter um prolongamento de poucos casos daqui 2 meses, mantendo um isolamento importante, rigoroso como está. O que vai acontecer com essa curva? Imediatamente ela vai subir. Eu estou prolongando muito, eu prolongo demais, ela vai chegar aqui e vai dar um pico. Ela não vai dar o pico no início do quadro, mas ela vai dar um pico daqui 2, 3 meses. E o sistema de saúde também vai falir. Ou seja, ele vai não ser possível tratar todos os pacientes aqui também. Por isso que esse isolamento não pode ser indefinidamente prolongado. Então, nós abrimos aqui justamente para pegarmos uma curva aonde nós possamos fazer tratamento em pessoas. Isso quer dizer, pessoal, é o seguinte: essas pessoas aqui que forem a óbito, elas vão a óbito sem tratamento. É o que vocês veem em algumas imagens de televisão acontecendo, as pessoas morrendo em casa, as pessoas na rua. Isso que nós não queremos e não vamos deixar acontecer. Por isso que eu afirmo, a abertura gradual, ela é fundamental. Ela é fundamental porque senão o isolamento se prolonga por muito tempo. A próxima.
Pessoal, outra coisa que é fundamental que vocês entendam é isso que vai ser uma mudança de estratégia que o comitê gestor vai fazer daqui para frente. O que acontece? Até hoje, nós estamos obedecendo rigorosamente as instruções do Ministério da Saúde. No quê? Na realização de exames para constatação do Covid. O que ele preconiza? Você fazer apenas em casos graves, internados e profissionais da saúde. As únicas pessoas que ele indica para fazer isso. Por que o Ministério provavelmente tomou essa atitude? Para não faltar insumo, para que não acabasse, que não terminasse as cidades ficando sem condição de testarem. Então, eles restringirem. Coloca a imagem do iceberg, por favor. Então, aquela pontinha branca lá em cima, que é onde está escrito confirmados, notificados, 11% de atendimentos no serviço. Aquilo ali é a ponta do iceberg. É o que nós estamos fazendo hoje, dosando, ou nós estamos fazendo exames, testando aquelas pessoas. Existe o resto do iceberg, que está lá embaixo, abaixo da água, que são de 50% a 80% dos casos com sintomas leves. Lembra que eu pedi para vocês guardarem lá atrás aqueles 1000 e poucos casos de síndrome gripal leve? Esses casos, pelo Ministério, não são testados. Não são testados. Então, hoje, em São José do Rio Preto, obviamente, não testando a população, nós não temos uma amostragem daqueles que não ficam grave. Nós não temos um número para dizer para vocês de quantos casos existem em São José do Rio Preto, porque nós estamos testando apenas os graves. A partir de segunda-feira, a estratégia nossa da Secretaria foi que, ao invés de nós utilizarmos aqueles testes, 1000 testes que nós temos de PCR, que é o melhor exame para fazer o diagnóstico, nós vamos utilizar esses 1000 testes para a população que apresenta síndrome gripal leve. Existe um protocolo feito pela Secretaria de Saúde, quais casos eles serão testados. Por que nós mudamos essa estratégia? É fácil de entender. Porque, para que eu tenha uma abertura gradual, eu tenho obrigatoriamente que saber o que está acontecendo na cidade como um todo. Quantas pessoas estão em síndrome sem ser grave, sem ser profissional da saúde, para saber, através desses números, se eu vou restringir mais, porque está tendo muitos casos, e pode ultrapassar a capacidade instalada na Secretaria, na cidade de saúde, ou eu vou liberar mais, porque os casos estão poucos. Então, a partir de segunda-feira, nós não testaremos todos os casos. Nós testaremos casos específicos para que esses dados nos forneçam uma maneira de saber o que está acontecendo na cidade, para a gente poder flexibilizar ou restringir mais a abertura dos estabelecimentos. Eu gostaria ainda de frisar para vocês que todo mundo deve, para se proteger e proteger o outro, a partir de agora, utilizar máscaras. Eu diria para vocês que essa máscara pode ser a máscara cirúrgica convencional, como ela pode ser uma máscara de tecido, pode ser caseira, uma costureira fazer, desde que tampe do nariz, da metade da face do nariz aqui, até o queixo. Todas essas áreas vai fazer com que você não tenha spray para outra pessoa na transmissão e o outro também não chega até você. E o contato, você pergunta, mas eu não mexo nas coisas? Aí, álcool gel, lavar as mãos. O contato ele não é feito através
dessa saliva ou dessas gotículas que vão ao outro. Ela é feita pelas mãos, então álcool gel. Então, fazendo isso, nós estamos nos protegendo. Então, esses são os recados que eu gostaria de dar hoje e muito obrigado. Após esses importantes esclarecimentos que o secretário fez, nós seguimos para as perguntas enviadas pela imprensa de São José do Rio Preto. Algumas delas já foram respondidas nessa apresentação, mas vamos repeti-las aí para reforçar a importância da prevenção. Secretário, a primeira pergunta é do Sérgio Sampaio, do Jornal de Hoje. Ele afirma que a partir de hoje será obrigatório o uso das máscaras, como o senhor acabou de dizer. Ele quer saber o seguinte: as empresas são obrigadas a fornecer essas máscaras para os seus funcionários? Não estão. Não está no decreto nem nas notificações. Essas máscaras, como eu disse, elas podem ser caseiras, a pessoa fazer na sua casa, o vizinho, a costureira, fazer uma máscara. Essa máscara é importante, que ela é recomendada na utilização no máximo de 4 horas, que deve ser trocadas e lavadas adequadamente, que nós vamos apresentar na segunda-feira o método de cuidar dessas máscaras de tecido. Mas as empresas não são obrigadas a fornecer. Ainda sobre esse assunto, ele pergunta em relação ao transporte coletivo, os passageiros. Acredito que a recomendação seja ainda maior para o uso das máscaras. Sem dúvida, pessoal, não entre num ônibus sem máscaras. Ponha a sua máscara para entrar no ônibus. É ali que existe aglomeração maior de pessoas. É ali que você pega. Esses ônibus vão ter álcool gel disponível na entrada, na saída. Use o álcool gel e use a máscara. É fundamental. O Rodrigo Carraro, da Rádio CBN, pergunta se com a flexibilização do comércio, a Prefeitura vai aumentar a fiscalização e de que forma? Na realidade, a fiscalização vai manter aquilo que o decreto tem exigido, tá certo? O número de fiscais não vai aumentar, por quê? Porque hoje nós temos um contingente muito bom de fiscais na cidade. Nós estamos com 240 fiscais. As outras secretarias se uniram à saúde e cederam seus fiscais de postura para agora, nesse momento, fazer esse mutirão que está sendo feito tanto pela sanitária quanto os fiscais de postura. Hoje, logo pela manhã, foram interditados o estacionamento no Parque do Rio Preto, também Lago 2, Lago 3 da Represa. O Rodrigo quer saber se a Secretaria pretende colocar a GCM para impedir que as pessoas caminhem nesses locais e se haverá alguma outra restrição parecida. A proibição do ir e vir, não. O ir e vir é um direito nato da pessoa, que é o que nós queremos é que conscientize que não deve ir a esses locais onde há aglomeração. Então, nós não pretendemos usar a guarda, nós não pretendemos usar a polícia para impedir essas aglomerações. Claro que nessas caminhadas ao ar livre, já num estabelecimento proibido é diferente. É multado, é lacrado, é fechado, são diferentes. Na realidade, esse fechamento do estacionamento é para que a gente talvez consiga diminuir o volume de pessoas andando naquele mesmo momento, tá? Então, a restrição que foi feita ao estacionamento é uma maneira de não facilitar para o indivíduo ter acesso àquele local. Se nós vamos expandir, se for detectado outro local onde tem estacionamento que facilite aglomerações, nós tomaremos as mesmas decisões. A Milena Grigoletti, do Jornal Diário da Região, faz uma pergunta aqui que o senhor até já esclareceu na apresentação, mas creio que é importante a gente reforçar. O comitê decidiu os critérios de ampliação da testagem, né? Quais serão as mudanças na testagem? Na realidade, a gente ia fazer testagem de duas maneiras. Nós íamos fazer do PCR, que é a doença em curso, que é durante os 14 dias, né? Não adianta eu fazer PCR com 30 dias, porque já não tem mais vírus, ele não vai pegar. Quando acaba o vírus, o que acontece? O indivíduo acabou com aquele vírus porque ele criou anticorpos, né? Os anticorpos são as substâncias ou os elementos que
destroem o vírus. Então, a partir daí, a gente começa a testar a sorologia, a quantidade de anticorpo que esse indivíduo criou para combate ao vírus. O que nós vamos fazer nessa pesquisa? Qual que é a modificação? Nós não faremos agora o PCR. Nós utilizaremos esse PCR para fazer uma amostragem mais fiel da população. Mas nós vamos continuar a pesquisa testando o nível de anticorpo da população. Tá certo? Quantas pessoas estão sendo imunizadas e juntar esses dois dados, né? O que nós temos positivos em curso, o que já, vamos dizer, criou anticorpo. Então a mudança é essa, não faremos mais PCR, faremos apenas o anticorpo, a sorologia. E agora a última pergunta é do Marcos César Campos, da TV Record. Ele quer saber em relação às pessoas que já foram curadas. Elas têm que manter o distanciamento social, se elas podem ser infectadas novamente ou se estão imunes, ou ainda, se elas estando curadas, elas podem transmitir o vírus. Eu queria dividir essa pergunta em duas maneiras. A primeira, que existem doenças infecto-contagiosas que não mantêm para sempre a imunidade contra aquela doença. Existem outras que você vai ter uma imunidade para sempre, né? Você, depois que teve, não pega nunca mais. Como o coronavírus é uma doença nova, nós ainda não sabemos ao certo se a imunização ela vai ocorrer, a imunidade vai ocorrer definitivamente. O que nós sabemos é que, vindo de outros estudos de outros países, depois que o indivíduo termina a fase da doença propriamente dita, ele cria uma imunidade. Se isso vai ser para sempre ou não, vai ser visto no futuro. Mas ele cria a imunidade agora. Então ele passa a não ser mais um transmissor. Tá certo? Ele passa a ser um indivíduo normal como ele era antes. Tá? Então essa é a primeira parte da pergunta que eu gostaria de responder. Primeiro é a incerteza do que vai vir lá na frente. E hoje é dizer o seguinte: quem teve a doença e está imune, ele não pega mais, ele não transmite mais. Obviamente ele transmite de que maneira? Pegou aqui, deu a mão para você, não é ele que está transmitindo, é esse contato que está levando para você o vírus, mas pela fala, por outras coisas, não. No contato, sim. Então podemos dizer que essas pessoas têm que manter os mesmos cuidados em relação mesmos cuidados ao do quê? gel. Porque para proteger o outro. Certo? Obrigado, secretário, pelas informações. E assim nós encerramos essa transmissão ao vivo, registrando que esse vídeo ficará completo em alta resolução no canal da Prefeitura no YouTube. E comunicamos também que a Secretaria de Comunicação estará de plantão neste final de semana para atender às demandas da imprensa para qualquer esclarecimento ou nota técnica. Um ótimo dia a todos.